Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Nós falamos sobre isso lá naquela semana, somos da primeira besta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que lhe fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que se fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha, só um parênteses aqui. A besta está agindo sob poder e influência do diabo. O diabo deu a ela todo o seu poder. Então, muitas coisas acontecem para enganar, para assustar, para realmente deixar as pessoas serem atraídas a essa besta. Então é um grande poder, é uma grande maravilha, mas você vê que engana, não é nada assim verdadeiro, algo que acontece, é enganos. Vamos continuar a leitura. E faz que todos, e fizesse que se fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Olha o capítulo enigmático, né? Olha o capítulo confuso, né? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Que essas palavras, Pai, sejam palavras ditas mais simples, Pai, para que nós possamos entender assim, de forma mais calculista, Senhor, para que nós possamos ter entendimento, como o seu versículo 18 do capítulo 13 tem dito aqui, Senhor. Pai, nos deixe a sua palavra, nos guie pela sua palavra, nos dê entendimento, Senhor, nos dê sabedoria, como os teus servos, Pai, tiverem em todos os tempos, Senhor. Continua derramando sabedoria sobre a sua igreja nesse século presente, em nome de Jesus. Amém? Então a besta que sobe da terra é a mesma, é a continuação da descrição do agente Satanás, agora revelada com mais detalhes, com os pontos e vírgula, como ela ia atuar, a sua atuação. Parece que João dá essas características para que a igreja, os eleitos, que não têm os seus nomes, marcados, não tem na sua testa a imagem da besta, quer dizer, mente, o desejo, a adoração, identificassem elas, para que os eleitos de Deus ficassem espertos, sabe? Opa, isso não procede de Deus, tem um som de piedade, mas não é de Deus. Então são atuações da besta, são as características da besta, no versículo 13 ao 18. Por que nós falamos aqui? Nós entendemos que a primeira besta é a Roma pagã. Lembra que perseguiu os cristãos no primeiro século? Que matou os cristãos no primeiro século? Aquela ali é a primeira besta que sobe do mar. E a segunda besta, o que mais dá segurança que nós entendamos de forma mais fácil, porque olha só, meus irmãos, muitos irmãos no decorrer da história da igreja leram esses textos e viam assim para o futuro. Nós estamos olhando para o passado, mas já entendemos a história, o que aconteceu, como você está ligado com isso, está ligado com aquilo. Então eles apontavam assim, e muitos irmãos, mesmo no passado, acertaram. Então, o que a teologia reformada, a maioria dos reformados, entende que a segunda besta, como a primeira, é agora Roma papal.
que também promove a idolatria, que era pagã, agora virou uma idolatria com aparência de Cristo, aparência da verdade. Só trocou os objetos, não é mais ocultismo. É um cristianismo falso. É um cristianismo que não é verdadeiro, não é a essência dele. Então agora ele vai levar a tirania, leva o povo a ser idólatra de maneira mais dócil, mais convincente, mais suave. Então as suas artimanhas são cada vez mais pensada, mais analisada, mais calculista, para levar a mente dos homens a prestar reverência à besta, a fazer imagem à besta, a cultuar a besta. A besta é uma espécie, não é um monstro, não é uma pessoa somente, mas um sistema, uma tribo, algo que deixa as pessoas assim ligadas, como na campanha política. Todo mundo sabe o nome daquele cara, todo mundo veste a camisa dele, então as pessoas estão assim adorando esse tipo de pensamento, de ideologia. Então essa é a besta papal eclesiástica, com a sua instituição, a sua igreja instituída sobre a face da terra. Então ela é cheia, olha a igreja católica, ela é cheia de aparência de piedade, não é? O nosso irmão William, a avó dele é católica, não é, William? O que ela faz todo sábado? Jejua, não come nada. Por quê? Por causa da igreja, promessa católica, que ela fez na igreja católica. Então as pessoas são levadas a adorar a esse tipo de pensamento, de ideologia que aprenderam lá na infância, lá muito tempo atrás. Você já viu no ônibus, na rua, as pessoas passam em frente de uma igreja católica, o que eles fazem? O sinal da cruz, né? Eu estou ligado, nunca foram na igreja, mas são doutrinadas olha, quem pode com a igreja católica? Quem pode com essa instituição? Quem pode contra o Papa? Então a primeira besta tem o seu poder do papado no mundo secular. Nós falamos sobre as guerras, as lutas que eles travaram. Nós vamos ver um vídeo, se der, da Inquisição mais para frente, que vai dar novamente alguns passos aqui sobre quem não tiver a marca da besta, que não aceitar essa doutrina. Então ela influencia em questões políticas, humanitárias, regionais. O Papa até hoje, pela informação que nós temos, pela internet, ao vivo, qualquer hora, ele é perguntado se deve fazer guerra, se não deve. Ele ora, vamos orar para que a guerra acabe em tal lugar. A influência do Papa, dessa besta, desta instituição, é muito grande sobre o mundo. E também agora essa segunda besta, que deixa para nós muito mais fácil de decifrar o poder eclesiástico, espiritual. Como eles erram, como eles têm, tantos desvios da verdade. E os desentendidos, os desavisados caem no erro. Mas os eleitos não seriam enganados. Não podem ser enganados. Então ela tem atuações assim que a caridade disfarçada de piedade, de pietismo, de amor aos pobres. Você vê como atrai, né? Esse padre que nós temos aí, esse Papa, ele é franciscano, pobre, coitado da fome do mundo. Atrai isso, deixa as pessoas assim, amordaçadas, prestando honra, prestando culto à besta que agora emerge da terra, que é a mesma besta que saiu do mar. As suas influências, não só no mundo secular, também é no mundo espiritual. Vocês lembram do último capítulo, nós lemos? Capítulo 12? Que Satanás agora desce com muita fúria para perseguir os descendentes da mulher, quer dizer, os cristãos que foram gerados pela igreja verdadeira. Então, as atuações acontecem muitas vezes eclesiástica e no mundo secular em conjunto. Vamos ver algumas coisas aqui. Nós lemos o versículo 11. Olha só, a aparência da segunda besta. Olha como é que se identifica fácil o enganador. Tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Quem que vocês conhecem como cordeiro? Jesus, o cordeiro de Deus.
o Papa, o anticristo, a besta, se vestiria como um cordeiro, como um Cristo. Mas olha, o texto continua, mas a sua boca fala como um dragão. Quer dizer, as doutrinas, os ensinos são da serpente, não é de Jesus Cristo. Não é fácil entender que nós concordamos que esse é um grande impostor, não é verdade? Alguém que fala uma coisa, se põe de uma maneira, mas de fato não obedece aquilo que deveria ser obedecido, como Lutero protestou, quando ele colocou as teses, quando os cardeais, Roma pediu para que ele revogasse, ele falou: só revogarei se me provarem pelas Escrituras. O Papa devia estar de acordo então com Lutero, porque Lutero falou sobre as Escrituras. Então, ele tem a aparência de um cordeiro, mas é um dragão. Então a Igreja Católica, quando viu esse texto nos primeiros séculos, apontou para Apolônio. Apolônio foi um filósofo no mundo greco-romano que trabalhou muito para acabar com o paganismo, acabar como se diz, aquele culto falso de Roma. Queria purificar os sacerdotes, tirando eles daquelas religiões e levando para outras. Olha, você está adorando Roma, está de maneira errada. Você deve prestar um culto assim, esquece Roma. Então eles acharam que era Apolônio, porque Apolônio nunca apontava para Cristo, sempre para outras religiões. Então, nos primeiros séculos, eles pensavam: nós não somos a besta, o Papa não é a besta, Apolônio é a besta. Outros homens que nasceram naquela época, que de certa forma eram um tipo de anticristo, como Apolônio, foi acusado, mas a história provou que essa acusação contra eles era falsa, não procedia, e que Roma se caracterizou como a besta que emergiu, que pareceu, que saiu da terra. Então nós podemos ver que claramente o papado tem, vamos ver nesse texto agora, nesse estudo agora, que o papado tem a sua imagem associada à besta, que tem poderes eclesiásticos universais duradouros, 2.000 anos, 1.700 anos, vamos dizer, de Igreja Católica, 1.600, e está aí, meu filho, firme e forte. Lembra que nos textos que nós lemos, que ele ia ter poder sobre as nações, as tribos, todo o mundo. Ele ia dominar. A Igreja Católica domina sobre todo o mundo. Não há um país sequer que não tenha uma igreja, um padre. Em alguns lugares, alguma perseguição que nasce, são exterminados, mas depois já voltam. A Igreja Católica viveu muito bem, muito tempo agora, né? Com os muçulmanos, teve muita guerra, mas viveu muito bem. Enfim, mas é caracterizado que eles sim têm esse poder da besta que domina sobre toda a tribo, sobre toda a nação, sobre todas as pessoas. Então, o Papa mostra ter aparência de Cristo. Vocês sabem o que quer dizer vicário de Cristo? O Papa se intitula como sendo vicário de Cristo. Qual que é o significado? Que substitui uma pessoa. Um vicário quer dizer, ele substituiu Jesus Cristo. Ele é o próprio Cristo sobre a terra. Alguém que é outorgado à sua ordem. Deus deu toda a ordem. Então, Michel, faz agora o que você quiser fazer. Por isso que as pessoas temem o Papa. Então, assim, está investido de autoridade, de poder, mas a sua fala sempre trairá. Por isso que nós temos que ter uma só palavra. Sim, sim, não, não. Nunca se precipitar em tomar nenhuma decisão. Tomar cuidado para não parecermos com o cordeiro, mas sermos verdadeiros demônios na nossa vida aí fora, no mundo secular. Olha, o Silas parece um santo, mas ele é um verdadeiro demônio. As suas ações demonstram, a sua doutrina mostra que ele não tem nada de Deus. Então eles são cheios, o papado é cheio de atrocidade, advinda do dragão, cheio de terrores, cheio de desejos por morte, por enganação, como nós lemos o texto e aqui fala.
O que eles fizeram com as crianças? Lá nos Estados Unidos, agora há pouco tempo. Meus irmãos, são casos que estão sendo revelados agora. Imagine séculos e séculos e séculos em diversas cidades dominadas pelos papas, pelos padres. O cara não podia comprar, não podia vender sem autorização do padre. Como eles dominavam as pessoas. Você sabe esse Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, né? Uma coisa assim? Que renunciou o papado, aí assumiu outro, acho que o outro morreu, assim, faz muito tempo. Você sabe onde ele está morando? Em uma fazenda que foi tomada dos reformados que se levantaram contra a Igreja Católica. Eles foram lá e mataram o dono da fazenda, a Igreja Católica, e tomou para si toda a fazenda. Ele mora lá. Uma repórter soltou isso sem querer na entrevista, assim que ele morreu. Aí os reformados pegaram rapidinho e falaram assim: olha, era uma casa de um pastor reformado que a Igreja Católica tomou seus espólios. Quer dizer, eles são cheios de maldade. Ou você é por eles ou você é contra eles. Hoje nós temos tido, graças a Deus, menos influência, não é? Por causa das imagens, né? Por causa da comunicação, por causa desse mundo que, se você fala alguma coisa, o mundo inteiro está sabendo. Então fica mais difícil eles esconderem essas coisas. E no versículo 12: o poder que ele exerce, todo o poder da primeira besta, toda influência, promove os mesmos interesses, é o mesmo agente, é a mesma casta de demônios, persegue o mesmo propósito, a sua essência. Qual que é a primeira besta? Paganismo, idolatria. Então ele tem a mesma coisa. Aí a vontade dele é afastar os homens da verdadeira adoração ao verdadeiro Deus, dominá-los, fazê-los se prostrarem diante da besta, receber dela o alimento, receber dela a conduta para a vida, quer dizer, tirando de Deus toda a devoção que é devida. Claro, só vai adorar aqueles que naturalmente já são dele, né? Nós lemos nesse mesmo capítulo. Então esse movimento é promovido pelo Papa, meus irmãos, como foi pelo paganismo, como ainda é pela Igreja Católica, por uma instituição que quer desviar a verdade, mesmo tendo aparência de Cordeiro, de Cristo. Vai falar com uma freira para você ver, dá vergonha para algumas mulheres cristãs, principalmente. Postura, retidão, simplicidade, um cordeirinho, um exemplo de conduta, mas de espiritualidade, foge do meio delas. Então, os textos anteriores, meus irmãos, de Apocalipse, nos advertiu, no capítulo 12, 17, olha o que fala: o dragão irou-se contra a mulher, porque não conseguiu derrotar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja de Cristo, os eleitos. Então, desceu para atormentar aqueles que têm os mandamentos de Deus. Como nós falamos naquele culto, Satanás não tem poder sobre a nossa salvação, não vai roubar. O Senhor é a nossa garantia, não é nada que a gente faz. O que ele vai fazer? Atormentar, trazer contenda, desânimo, guerra, para nos abater, deixar tristes. Esse é o trabalho dele. E fazer desse mundo um lugar terrível para viver, cheio de dificuldades. A besta desceu à terra, entrou, saiu, subiu da terra, para fazer desse mundo um lugar de idolatria, onde nós nos sentiríamos totalmente indispostos. E os verdadeiros cristãos, como diz Paulo, o que acontece com eles? Eles se revelam. Até importa que haja heresia no meio de vós, para que os sinceros se manifestem. Só que tem um preço. Se você se manifestar, você vai morrer. Hoje não tanto, mas antigamente, o mais velho aqui nessa igreja, acho que sou eu hoje, não, a Tânia. Desculpa, Tânia. Vocês não têm noção do que era ser cristão no meio dos católicos. Os irmãos reformados, quando chegaram ao Brasil,
a igreja católica levantava faixas assim na frente da igreja. Os hereges, eles estão aqui. Fujam dos hereges, nós somos hereges para eles. Isso é a coisa mais suave que tem, mas nós temos sabedoria, ciência, que muitas coisas aconteciam. Então no capítulo 13 nós estamos vendo como ela é sagaz, a besta é sábia, inteligente, manipuladora. Engana o mundo com aparência de cordeiro. Você pega alguns textos da Bíblia, você mostra aqui, ó, isso aqui é anticristão, isso é mentira, a igreja está contra a verdade. Os homens não enxergam. É igual os petistas de hoje, né? Mas como vocês querem votar no PT? É o que ele fez com o país. Eles estão cegos, são idólatras. O apóstolo Paulo prevê também que do meio do povo de Deus iriam crescer, surgir falsos mestres, falsos cristãos. Então não é só o Papa que tem um caráter da besta, a igreja católica, mas falso pastor é uma besta. Um falso ensino é um ensino anticristão. Atos 20, 29 ao 32, olha o que ele fala. Parece não, tenho certeza. Cristo cuida da sua igreja, como ele nos adverte, nos ensina. Um cristão que não lê a Bíblia, com certeza ele escorrega bastante. Com certeza ele vai bater muita cabeça no muro, até aprender que tem que ler a Bíblia, para não se decepcionar, não errar. Olha o que ele diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens e falarão coisas perversas, para atraírem discípulos a si. Portanto vigiai, lembrando que 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Olha a advertência de Paulo. No meio da igreja aparecerão pessoas que terão a aparência de cordeiro, mas são verdadeiros demônios, instrumentos do diabo. Então, nós temos alguns métodos que a besta faz para levar os homens, para satisfazer os seus próprios interesses e levar os homens ao engano. Nós vamos ver 3 maneiras para nós encerrarmos nessa noite. A primeira, nós lemos uns textos aqui, que ele faria maravilhas enganosas. Ou seja, aconteceria muitos milagres, mas são milagres forjados. É igual o Valdomiro Santiago. Curou um cara de lepra. Chega um cara todo doente lá, passa, abraça o homem, tem a aparência de pilar, que homem bonzinho, abraçando, leproso. Né? Lepra não, alguém que está com as suas escamas assim. Vai para casa, depois de um mês o cara volta curado. Isso é uma cura fajuta. Quero ver uma cura instantânea. E é assim que acontece na igreja católica. Quero ver uma cura. Curou. Então, aconteceria muitas coisas, muitos milagres, muitos sinais, que enganariam as pessoas. Seriam persuadidos a adorar a besta, a primeira besta e a segunda besta. Nessa nova imagem nós vemos que as pessoas seriam levadas a fazer uma imagem para a besta. Colocar ela como algo para ser adorado. No seu coração, na sua mente, na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho. O que acontece? O texto diz que eles fariam cair fogo do céu, fingiriam descer fogo do céu, como Elias fez descer fogo do céu. E Deus permite que muitas coisas aconteçam de forma que levem as pessoas a achar que aquilo é verdade. Como fizeram os mágicos do Egito, que faziam sinais, imitavam Moisés. Nós também fazemos isso. Mas é artimanhas, não é nada verdadeiro. Não é do alto, não é um poder que deixa as pessoas sem dúvida. Como as pessoas já estão inclinadas a quererem aquilo, são enganadas. São enganadas. Nós vemos muitas pessoas imprudentes sendo iludidas. Coitada da avó é iludida, enganada.
achando que aquilo vai preservá-la, vai dar salvação a ela. Não é verdade? Nós vemos muitos filmes, né? Muitas novelas, inclusive. A pessoa faz um erro, vai lá e fala com o padre fala assim, ó, faz isso, está perdoado o seu pecado. Então as pessoas são induzidas, não, o padre me perdoou, a besta aqui me perdoou, vamos fazer uma imagem, vamos adorá-la, porque quem pode com a besta? Então nós vemos estátuas chorando, lembra da Fátima? Acho que é a padroeira do México, uma coisa assim, sai lágrimas daquela estátua. Nós vemos que alguém acha no rio uma estátua, aqui em São Paulo, na Aparecida, do nada. Não, é uma coisa divina, é vinda do céu, é a imagem de Maria, vamos adorá-la. E divinizam uma estátua. Por quê? Bênção do Papa, o Papa falou, a besta falou, a igreja falou. A igreja é o próprio Cristo na terra. Então a besta induz as pessoas, leva uma falsa segurança às pessoas, de salvação, de esperança. Então assim elas chegam a confeccionar imagens para adorar a besta. Às vezes que você pode tocá-la, sincrética, e às vezes no coração, na mente. Eles adoram. Então criam essa sujeição, esse apego à igreja, romana, as investidas da igreja romana. Não é verdade? Vocês têm parente católico? Vocês têm, né? Eles vão na igreja? Então, conhecem alguma coisa de Bíblia? Não, você vai lá. Quando você vai numa missa é a mesma coisa. O Senhor está conosco, Ele está no meio de vós. Não tem um texto, não tem uma pregação, não tem... Aí quando aparece um padre mais carismático, é um cantor, é um ator, é um galã. Então, ele usa de todas as formas para atrair. É muito sábio, muito sagaz. Então nós sabemos que o reinado papal, a sua história é uma história forjada de mentiras. São mentiras, são pessoas levadas a falarem que receberam coisas, bênçãos, que na verdade são coisas naturais que acontecem. Às vezes alguns milagres acontecem de forma que Deus permite, milagres assim que eu digo, coisas mais razoáveis, uma cura, uma coisa para enganar mesmo, para levá-los a adorar cada vez mais. Mas os eleitos, os cristãos, não estão sendo levados, ensinados, não são deixados a adorar a algo que fez algum milagre, quando não há uma pregação do Evangelho. Por exemplo, o que institui uma igreja verdadeira? O que uma igreja deve pregar? O que deve sair do púlpito? Que ensinamento deve sair do púlpito? O Evangelho deve ser pregado, o arrependimento deve ser pregado, a santidade deve ser pregada. Então essas coisas você não vai encontrar nesses lugares, e quando você encontra, são penitências buscando autojustificação. Então você conhece facilmente uma igreja que não é cristocêntrica, que não é bíblica, não usam Bíblia. Nós vamos agora falar de alguns irmãos nossos, né, que se reúnem nas suas igrejas, que não usam Bíblia, não tem pregação cristocêntrica, é vitória, é bênção, alcança aquilo, um passo para aquilo outro. São anticristãos também, são imagens menores de bestas, iludindo o povo, levando ao povo algo palpável, não algo eterno. Então o Papa sempre, a besta sempre vai levar algo imediato. E quando promete algo eterno, são coisas que você deve pagar alguma coisa, pagar um preço, obedecer de alguma forma, praticar de alguma forma, sempre deixando o homem sob prisões, sob cadeias. Enfim, o segundo método que o texto diz aqui, no versículo 15 e 16, é um método de excomunhão, é um método de anátema. Se você não é pela igreja católica, você é um maldito, você está excomungado, está fora do plano de salvação de Deus. Eles censuram severamente os homens, não é verdade? Dizem cortar os homens de Cristo,
Vocês estão fora da salvação, vocês não têm salvação, porque vocês não estão debaixo da Igreja Católica, debaixo do Papa. Lançam nas mãos do diabo essas pessoas. Não há salvação. Então é muitas e muitas artimanhas que eles usam. Mas na verdade, quando isso acontece, quando alguém se opõe contra a Igreja Católica, mas no período antigo, eles eram levados à morte, lançados a homens que iam executar uma sentença mortal. Nós temos um vídeo aqui de 10 minutos, será que a gente consegue ver? Vamos ver rapidinho? Liga aí para mim, Cíntia. Então, a hipocrisia deles, a característica dessa besta é conhecida pelas duas formas. Age como um cordeiro, mas a sua fala, se põe como cordeiro, mas a sua fala, o seu agir é diabólico, é como o dragão, é como a serpente. Esse era o caráter da Igreja Católica naqueles períodos. Vocês viram que a diferença era pouca da perseguição pagã de Roma e a perseguição agora aos que não aderiram ao catolicismo. As torturas eram as mesmas, martirizados, mortos. Então, um adendo aqui, antes de continuar na exposição, nós já estamos terminando. Que tempo difícil, né? Do cristianismo, de manter a fé, de não se curvar, de não adorar a besta. Custava a vida. Nós temos vivido um tempo tão gracioso, de tanta bondade da parte de Deus. Parece que a grande tribulação esfriou um pouco. Nós estamos nesses dias, né? Nós temos liberdade para cultuar, quase que global. E a igreja é tão menina, tão criança, que não se dá ao luxo de trabalhar 8 horas no dia e à noite, quando tem compromisso na igreja, comparecer na igreja. Só uma das desculpas que nós vamos dar no dia de juízo. Uma das. Então esse método de tortura, de excomunhão, você viu as guerras, as cruzadas contra os muçulmanos? E foi muito feliz o narrador. Não adiantou nada, os muçulmanos estão aí até hoje. Em nome de Jesus, em nome do Cordeiro, com aparência de verdade, matar, destruir. E o terceiro método aqui, para terminarmos, no versículo 17 em diante, que é o método que nossos pais viveram, os avós do Michel, os avós do Renato, viveram isso, agora, há poucos centenas de anos atrás, talvez, da privação de direitos, não permitindo que ninguém que não adore a besta papal usufrua dos direitos naturais, civis, direitos necessários para uma vida comum. Então torna-se um requisito, se você não adorar, você deve adorar a besta para comprar, para vender, para comercializar, você deve estar de acordo com as doutrinas da besta, deve ser um adorador da besta, para ter crédito, para ir, para vir. Se você não está de acordo, você vai ser perseguido, vai ser desprezado. Nós vivemos mais ou menos alguma coisinha assim, um resquício, né? Ser crente, isso é muito chato. Da besta mundana, né? Das pessoas, dos ímpios aí, né? E achando que nós estamos sofrendo uma coisa. Mas quando havia essa perseguição, era terrível. Então, a não ser que ele tivesse um sinal, a pessoa podia comprar, vender, comercializar, usufruir dos seus direitos, se ele tivesse um sinal na mão direita, na testa ou o número do seu nome. Então quer dizer que é provável que o sinal na mão, o número e o nome seja a mesma coisa, para identificar quem é você, para saber vem cá, o que você pensa, qual é a sua profissão de fé declarada, o que você crê? Você crê que o Papa é um homem de Deus, que a Igreja Católica é a verdade? Ah não, então você não tem um sinal.
Então, caracterizava a pessoa, sabe? A pessoa era uma pessoa católica, uma pessoa que estava de acordo com as normas. Então, recebia esse sinal na testa, no pensamento. A ideologia dele é essa. A prática dele é um adorador da besta. Então, muitos filmes antigos deixam isso muito claro. Passou aqui um elefante, você viu? Na imagem da pessoa dentro. Tem um filme que eu assisti esses dias, que a igreja católica usava isso. Agora, para esquentar, ligava ali, a pessoa morria ali dentro, carbonizado. Então, muitos filmes mostram como era na antiguidade. A Cruzada, o nome do filme, o nome da Rosa. Vários e vários filmes mostram como a igreja católica agia, se você não se curvasse ao padre da cidade. Então, nossos avós são prova disso. Como eles eram desprezados. A minha mãe, quando foi ao cristianismo, né, Tânia? Lá na cidade dela, que tinha uma igreja católica, mais nada, nossa, totalmente rejeitado, totalmente. Tudo bem que foi nos últimos 70 anos para cá, 80 anos, melhorou bastante as coisas. O Papa Martim V editou isso aqui na bula papal dele, que foi acrescentado no Concílio de Constância. Ele proibia os católicos romanos de tolerar qualquer herege a morar nos seus territórios, a fazer qualquer acordo, ou usar qualquer ofício, ou ocupar qualquer cargo na cidade. Não podia deixar ele morar na sua terra, não podia alugar, não podia fazer negócio, não podia vender, não podia comprar. Agora está nos anais da Igreja Católica, do concílio. Não é uma clara interpretação da profecia? Quem não tiver a marca da besta não vai comprar, não vai vender, tem os seus direitos negados. Então, nós temos aqui uma clara interpretação dessas profecias que a Igreja Católica, o Papa, impôs sobre muitos anos sobre a Igreja. Agora ele tenta influenciar um pouco, né? Já perdeu sua força. Talvez está chegando o fim dessa era do anticristo. Se Deus quiser, está acabando. Terminando o capítulo 3, no último versículo, nós temos aqui agora o número da besta. Ela é dada de uma forma, meus irmãos, que mostra a sabedoria de Deus sobre essas coisas. E como Deus vai agir soberanamente sobre nós, vai nos guardar, vai dominar as nossas vidas de maneira que nós não sejamos levados a Ele. Mas Ele dá um número aqui, e é um número de homem. Diz assim, é um número de homem, no versículo 18. O seu número é 666. Quer dizer, uma coisa comum assim, como se fosse para nós tentarmos decifrar, coisa que é muito difícil. Muito difícil. O que significa isso? O que significa esse número? Misericórdia, você vê tantas teorias, né? Tantas teorias e tantas teorias, muitos absurdos. Nossa, olha, tanta coisa, tantos filmes já fizeram isso. Mas há especulações que nós entendemos mais exegeticamente, mais segura, mas também não prova que é aquilo. Para vocês terem uma ideia, dizem que o número 666 será o número de heresias criadas pelo Papa contra a verdadeira Igreja de Cristo. Me pergunta quantas heresias já foram criadas? Quase isso. Mais de 580 heresias, assim, bem claras, criadas nos últimos 1600 anos. Não chega bem perto disso? Olha, falavam que era Nero, falavam que era Domiciano, porque queriam colocar, tinha uma ciência que falava sobre número e letra, mas ninguém conseguiu. Domiciano foi um dos piores governantes, imperadores da época. Nero fez miséria com os cristãos, mas Nero já tinha morrido quando escreveu isso aqui. Então você não tem uma segurança assim. Outros sugerem que é o número de anos desde o surgimento até a morte. O Papa, a Igreja Católica, já passou de 666 anos. Você vê que não tem segurança de falar o que é de fato. Então, outros absurdos nós conhecemos.
que o número da besta é o chip na pele, né? Que a pessoa vai colocar, é o celular, é o CPF. Então, são coisas assim que não fica muito claro, né? Vamos marcar você na mão aqui. Mas quando fala mão e testa, são ações, são reações, são pensamentos, são desejos, são intelectualidade. Você não está escrito na sua testa que você é um cristão, mas dentro de você, você sabe que você é um cristão. A sua ação mostra quem você é. Mas como diz um dos doutores que dá uma interpretação bem tranquila, diz que essa passagem é muito complexa e é suficientemente atraente para o entretenimento. Como inventam filmes, né? Como inventam filmes. É um prato cheio para as pessoas que desejam conhecer, decifrar aquilo que Deus não deixou claro. Então, parece que é uma daquelas colocações que Deus nos deu de maneira que nós não conseguimos entender. Olha um texto de Apocalipse 10:4. Você lembra dessa passagem? E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela os que os trovões disseram e não emitiram, e não escrevam. Era um segredo, não era para revelar o que eu. Então são coisas que Deus não revelou ao homem claramente. Talvez não tem como se decifrar claramente, mas sabemos uma coisa acerca da besta, do seu trabalho, do seu período, para nós terminarmos. Deus já determinou o seu fim, como determinou o fim de Belsazar. Mene, mene, tekel, upharsin. Quer dizer, vai chegar uma hora que o seu reinado vai acabar. Já está decretado, meus irmãos. Ele contou os dias de todas as ações malignas, determinou um fim para todos os dias. Até aquele dia, o espírito da besta, do anticristo, vai reinar com mais força para o período que nós acreditamos que já passou. Não é verdade? Eu não vejo hoje, olhando para o mundo, uma opressão. Se você vai matar um cachorro, você vai preso, irmão. Pode ser um ateu, o ateu vai querer te prender. Não é verdade? Se você eu creio que o pior já passou desta opressão. O que nós estamos vivendo hoje é algo muito pior que uma opressão da besta. É a apostasia da fé. Nossa apostasia. A nossa deferência. Não estou nem aí. Não vou me santificar, não vou conhecer Deus, não vou dar valor. Parece que essa besta interior que tem assolado a igreja é muito mais forte do que aquela que matava os cristãos. Como a apostasia tem tomado conta. Mas voltando para o texto, os seus dias já estão encerrando, já estão encerrados por Deus, e esse dia está chegando. Mas o reino do Senhor, esse não tem fim. Esse reinado que nós somos convidados, esse não terá fim. A besta, o anticristo, o falso profeta vai agir até um determinado dia, e o Senhor vai revelá-lo, vai esmagá-lo. Mas o reinado de Cristo, qual nós somos convidados, esse é seguro, é eterno. Amém? Então, meus irmãos, não temos como colocar assim, esse é o sinal da besta, esse é o número, quem é? Não tem como. Mas entenda, é o sistema, são as pessoas em nossa volta. Foi um período muito claro desenhado, essa besta que surgiu do mar e da terra, a igreja, o papado dominando sobre todas as nações, agora bem menos, graças a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar em nome de Jesus.